evangelismo criativo. Nós já falamos que evangelizar é um estilo de vida. Uma pessoa que tem no coração esta certeza, essa consciência de um chamado para evangelizar, ela vai usar todos os recursos no seu dia a dia para falar de Jesus. E temos enfatizado que evangelizar é comunicar o Evangelho. Converter, transformar, mudar a vida das pessoas, tal, isto é com Deus. Evangelização é um processo e nós ocupamos apenas uma parte, um papel nesse processo. A nossa parte dada por Deus é comunicar. Precisamos comunicar o Evangelho e por isso estamos vendo os 5 pontos essenciais para a apresentação do Evangelho. Estamos vendo também aqui várias sugestões sobre como podemos comunicar o Evangelho. Nesta aula nós vamos ter o momento criativo com o Hudson Zanoni, aprendendo aí mais uma maneira. Na verdade, o Hudson ele tem nos apresentado algumas formas, algumas coisas simples, né? Como usando às vezes a própria uma nota de dinheiro e alguns clips, ou uma folha de papel que vai rasgando, ou amassando uma garrafa. Enfim, ele está dando apenas algumas ideias, mas eu tenho certeza que se você pesquisar, você vai descobrir muitas outras. E tenho certeza também que se você orar e começar a entender que nós estamos aqui para comunicar o Evangelho, e nós veremos isso numa aula adiante, quando veremos que o nosso grande objetivo em evangelizar é a glória de Deus. Por que nós queremos evangelizar? Porque nós amamos a Deus e nós queremos mais pessoas para amarem e adorarem a Deus. Então, o grande alvo não é simplesmente evangelizar para termos pessoas ao nosso redor, não. Nós queremos mais pessoas se curvando diante de Cristo. Se você colocar a sua mente para funcionar com toda a inteligência e criatividade que Deus te deu, eu tenho certeza que você vai descobrir algumas maneiras novas. E quando você encontrar alguma maneira nova de comunicar o Evangelho, eu peço, por gentileza, escreva um e-mail, grave um vídeo, envie, coloque no YouTube, compartilhe com as outras pessoas. Eu tenho aqui essa camiseta. Essa aqui ela é bem simples mesmo, né? Mas tem o nome Jesus, grande, ou seja, mesmo uma pessoa à distância ela consegue ler. E aqui a frase, meu melhor amigo. Jesus, meu melhor amigo. Gosto muito dessa camiseta e já tive muitos dias em que chegava no final da tarde, no horário de fazer uma caminhada, né? É bom exercitar, caminhar, e me vinha na mente o seguinte, eu falei, olha, hoje eu não compartilhei o Evangelho com ninguém, então eu vou fazer pelo menos isso, no mínimo isso. Hoje eu vou passar o dia com a minha camiseta, ou eu vou fazer caminhada com a minha camiseta, né? Escrito Jesus, meu melhor amigo. Eu entendo que evangelização é um processo. É claro, essa frase ela é bonita, mas o importante, melhor do que simplesmente ter a camiseta, é poder chegar e falar com a pessoa a respeito dos 5 pontos. Mas era muito interessante perceber que, à medida que você vai andando, várias pessoas olham e há aqueles momentos onde você pode compartilhar o Evangelho. Nós vamos ter o momento do Hudson. Nós vamos apresentar o nosso 4º ponto, que fala a respeito da pessoa de Cristo. E depois teremos um vídeo do Sorria, aí com a participação dos adolescentes lá do Cairós do Rei, da IPCL, que
estarão apresentando através do teatro, uma peça, na verdade uma pantomima, porque não há palavras, são apenas ações, né? Mas uma apresentação com o tema de A Substituição, que mostra de uma forma criativa, através do teatro, fala a respeito da criação do homem, fala a respeito da queda, do pecado e da redenção através de Cristo. Isso num vídeo de uns 10 minutos mais ou menos, mostrando uma peça de teatro que pode ser encenada dentro da igreja, no clube, na rua, na praça, onde tiver a oportunidade. E graças a Deus isso tem sido feito em muitas cidades, mundo afora, e as pessoas têm ouvido falar de Jesus. Lembre-se, evangelismo criativo. Estamos falando sobre o conteúdo do evangelho, sobre o que é evangelizar, mas estamos procurando despertar a sua criatividade no sentido de ver como existe tantas maneiras que nós podemos utilizar para falar do amor de Deus a este mundo e a essa geração que tanto necessita. Essa é a última dinâmica e para isso eu vou usar uma bolinha de esponja, ok? Também conhecido em inglês como SpongeBob. É fácil de achar, baratinho, vem numa caixinha com 4, tranquilo. Nessa dinâmica eu quero que você pense nessa frase aqui que é ótima para evangelismo. Tem coisas que todo mundo vê, menos eu. E para isso eu queria chamar aqui o meu amigo Tsuyoshi. Vem pra cá, esse japonês simpático, brother, que está ajudando a gente na gravação aqui, ó. A gente não combinou nada, então presta atenção, Tsui. Eu tenho uma bolinha, porém eu tenho duas mãos. Ok? E dizem que as mãos do mágico são mais rápidas do que os nossos olhos. Preste atenção aqui, ó. Qual que pisca mais? A mão, é claro. Então você não pode piscar, tá bom? Eu vou pegar a bolinha, vou esconder numa das mãos e você me dizer em qual mão que está. Por exemplo, peguei a bolinha, coloquei nessa mão aqui, bati, embaralhei, qual mão que está? Essa mão mole. Fácil, beleza? Então vamos lá de novo. Peguei a bolinha agora, coloquei nessa mão aqui, bati, vou embaralhar, vou botar até 3. 1, 2, 3. Aonde está a bolinha? Não está aqui a bolinha. A bolinha está onde então? Também não está aqui. A bolinha está aqui no meu bolso. Rapaz, não pisca, tá bom? Vamos de novo. Peguei a bolinha, atenção, ó. Vamos lá, coloquei nessa mão agora, embaralhei, vou contar até 3. 1, 2, 3. Aonde está a bolinha? Não está aqui. Onde ela está então? Aqui. Também não está aqui, a bolinha está aqui, ó. No meu pé, deixa eu pegar aqui. Opa, aqui, ó, no meu pé. Você não viu eu colocando? Não. Ô, gente, tô rápido, hein? Agora faz o seguinte, Sui, pega a bolinha, coloca na minha mão. Fecha a mão. Agora fecha a outra. Confere se a letra está aqui. Tá aqui? Beleza, fecha de novo. Agora bati, essa batidinha confunde esse embaralhado então, hein? Vamos lá, atenção, conta até 3. 1, 2, 3. Aonde está a bolinha? Aqui. Não está aqui. Por isso onde ela está? Aqui. Também não está aqui. A bolinha está aqui ó, no meu bolso. Ó que beleza. Tem coisas que todo mundo vê, menos você. Olha para trás, dá uma olhada nas tuas bolinhas. Tudo aqui no chão. Essa é uma maneira de você falar de Jesus, ok? Diga para eles que todo mundo quer o bem deles. E nós também queremos que eles aceitem a Cristo como seu Senhor e Salvador. Deus abençoe você, tá bom? Se você quiser manter contato, manda um e-mail para a gente. udi181@hotmail.com. Um abraço. Vamos recapitular? Graça. A vida eterna é um presente, não é comprada por obras, nem merecida. O homem é pecador, não pode salvar-se a si mesmo, não pode se salvar pelo seu próprio esforço. Deus, como vimos na aula passada, Deus é misericordioso, portanto não quer nos punir, mas Deus também é justo e por isso precisa punir o pecado. Veremos hoje o quarto ponto que nos fala a respeito de Cristo.
E em vários países, esse é o dedo no qual se usa a aliança, né? O anel. Esse é um hábito no Brasil. Eu sou brasileiro. Aqui nós usamos nesse dedo a aliança, que mostra que somos, né, no meu caso, eu uso aliança porque eu sou casado. E esse é o dedo que nos fala a respeito de Cristo. E é interessante porque ele nos lembra que Deus tem uma aliança conosco. Então, o primeiro dedo fala sobre a graça, o homem, Deus, Cristo. Cristo. Jesus é o Deus homem. Ele morreu na cruz para pagar por nossos pecados, ressuscitou dos mortos e comprou a vida eterna e que nos oferece gratuitamente. Então, esta é a grande verdade a respeito de Cristo. Cristo é Deus e homem. Toda forma de cristianismo que nega a divindade de Cristo é um engano e uma grande mentira. A Bíblia nos diz que quem nega o Filho, nega também o Pai. Hoje nós temos, já vimos isso na matéria Deus o Filho, mas apenas recapitulando, temos muitas seitas que negam a divindade de Cristo. E há quem diga, mas na Bíblia Jesus nunca falou que Ele é Deus. Uma pessoa que faz uma afirmação desta é porque não entende absolutamente nada de Bíblia. Por quê? Quando nós olhamos o livro de Isaías, nós vemos o livro de Isaías profetizando a vinda do Filho do Homem, a vinda do Messias. E no livro de Isaías, o Messias é o próprio Deus conosco, e temos todas aquelas profecias. E Jesus Cristo, Ele se apresentou como sendo o Messias prometido. A palavra Messias e a palavra Cristo são a mesma palavra. Messias é em hebraico, Cristo é em grego. As duas significam o ungido, o prometido por Deus. Então, quando no Novo Testamento você vê as pessoas se referindo a Jesus como Jesus, o Cristo, isso significa que as pessoas estão falando que Jesus ele é o Messias. Ele é o Messias, prometido em Isaías. Você se lembra daquele primeiro momento quando Jesus está no início do seu ministério e ele entra na sinagoga e dão a ele o livro e ele lê no profeta Isaías aquele texto que diz: olha, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para proclamar salvação aos cativos, restauração de vista aos cegos, e assim por diante. E Jesus, ele disse, hoje se cumpriu esta profecia. Aquela era uma profecia que se referia ao Messias. E não apenas ao Messias, mas se referia ao próprio Deus. E Jesus está falando, eu sou o Messias. Eu sou o cumprimento desta profecia. E o que os judeus fizeram? Aquelas pessoas que estavam na sinagoga, eles sim entenderam muito bem o que Jesus estava falando. Eles entenderam o que Jesus estava afirmando, em outras palavras, que ele era Deus. E por isso pegaram Jesus e quiseram jogar Jesus despenhadeiro abaixo. Nós teríamos várias passagens para falar a respeito da divindade de Cristo. E é importante nós entendermos isso, que Jesus é Deus. Nós temos uma passagem no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, que afirma categoricamente que Jesus é Deus. Quando diz que no princípio era o Verbo, se referindo a Jesus, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ou seja,
o versículo 1, ele afirma categoricamente que o Verbo, desde toda a eternidade, ele não estava simplesmente com Deus, mas ele é Deus. Ele era no sentido de desde toda a eternidade, Jesus é Deus. Tem um grupo por aí que nega a divindade de Cristo. Diz que Jesus é apenas um anjo ou alguma criatura poderosa de Deus e etc. E o que eles fazem com esse texto? É por isso que eles não usam a nossa Bíblia. Eles têm uma Bíblia que é só para eles. Porque como diante desse texto não tem como a pessoa afirmar que Jesus não é Deus, aí eles mudaram a tradução lá na Bíblia deles. Então é uma seita que usa só uma Bíblia que é publicada por eles mesmos. Aí eles mudaram o texto e daí inventaram toda uma história de que não, a tradução é errada e não sei o que tem. Nós devemos orar por essas pessoas, pedir misericórdia para que elas parem de semear mentira, elas vão batendo de porta em porta, de casa em casa. Na verdade, nós devemos sair e ir de porta em porta, batendo de casa em casa e apresentando o Evangelho. Temos que orar por elas para que elas parem de fazer isso, parem de semear mentira e dúvida na mente das pessoas. Mas vamos enfatizar isso. Primeiramente, o texto aqui é João, capítulo 1, o versículo 1 e o 14. Essa é a primeira verdade a respeito de Jesus. Jesus é Deus e homem. As duas naturezas ao mesmo tempo. Um grande paradoxo das Escrituras. Jesus é 100% homem e ao mesmo tempo 100% Deus. É um grande paradoxo, assim como a Trindade também é um grande paradoxo. Ou seja, são duas verdades claras que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina a divindade de Cristo. Jesus é Deus eterno. Jesus é Deus eterno. Eternamente Deus. Deus Filho. E Jesus é homem. Encarnou-se. A diferença é que, como Deus, ele é eterno. Agora, em sua natureza humana, aí sim, a sua história tem início, como diz a Bíblia, na plenitude dos tempos, né? Deus então enviou o seu Filho, que nasceu debaixo da lei para salvar a todos nós que estávamos condenados por causa dos nossos pecados. João capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o 14 diz: e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Jesus Cristo é o Verbo que se fez carne, se fez homem. Um milagre de Deus, um homem perfeito. Então, esta é a quarta verdade que nós vamos falar. Jesus Cristo, ele é o Deus homem, 100% Deus, 100% homem. E como homem, ele viveu uma vida perfeita. Jesus Cristo, ele viveu uma vida perfeita. Ele cumpriu a lei completamente. Eu não consigo cumprir a lei. Nós já vimos, lembra daquela história da receita e os 10 ovos, né? Que você quebra 9, basta um estragado, que tudo tem que ser jogado no lixo, jogado fora. Então, nós somos pecadores, todos nós somos pecadores. E por isso estamos condenados. Mas Jesus foi o único ser humano, não houve homem ou mulher perfeitos. O único que nasceu sem pecado foi Jesus Cristo.
por obra do Espírito Santo, um grande milagre de Deus. Ele viveu uma vida santa. E veja só, por ser santo, viver uma vida santa, Jesus ele nasceu sem a doença do pecado. E mesmo vivendo num ambiente doente, ele não se contaminou. Foi tentado em todas as coisas. Mas Jesus, ele foi para a cruz. Ele morreu na cruz para pagar os nossos pecados. Anota essa frase. Jesus morreu na cruz para pagar a nossa dívida. Você se lembra da aula passada? Quando nós estudamos e falamos que Deus, ele não inocenta o culpado. Ele não inocenta. Lembra-se, nós falamos que todo pecado recebe a sua punição. Nenhum pecado fica sem receber o seu castigo. Nenhum pecado fica sem a sua punição. Foi isso que Jesus Cristo fez na cruz. Jesus, ele pagou pelos nossos pecados na cruz. E é por isso também que nós rejeitamos completamente essa ideia de que não, Jesus ele é um anjo muito especial que Deus criou para morrer no nosso lugar. Por quê que nós rejeitamos essa ideia? Primeiro, porque ela não é bíblica. E segundo, porque nenhuma criatura, entenda, nenhuma criatura poderia ser capaz de sofrer a ira de um Deus eterno. Vou repetir, Deus é eterno. Cada um dos nossos pecados tem provocado a ira de Deus, mesmo antes da fundação do mundo. E nenhuma criatura seria forte o suficiente para experimentar e receber a ira eterna de Deus. Em outras palavras, somente o próprio Deus poderia receber e suportar a sua própria ira. E foi exatamente isso que Deus fez através de Cristo. A Bíblia nos diz que Deus ele estava em Cristo Jesus reconciliando consigo mesmo o mundo. Em outras palavras, Jesus ele estava na cruz recebendo sobre si a sua própria ira. A sua própria ira. Todo o peso das nossas culpas. Para e pensa um pouquinho. Nós cremos que o castigo pelo pecado é um sofrimento eterno. Hoje, vivendo no mundo, nós temos em torno de 7 bilhões de pessoas. Vamos tomar esse número. Já houveram muitas outras gerações que viveram entre nós, mas vamos pegar só para efeito de ilustração, só para a gente pensar sobre o assunto. 7 bilhões de pessoas. Vamos imaginar que lá na glória, depois de todos esses anos, o número dos salvos sejam lá 10 bilhões. Não sei, estou só supondo. Pare e pense. Sem Cristo, se eu rejeito a Cristo, se eu não tenho a minha experiência com Cristo, eu vou sofrer a eternidade. Mas Jesus Cristo, ele ficou ali na cruz poucas horas. O sofrimento dele, o estado de humilhação dele começou com o nascimento e tal, mas pensando na cruz, Jesus ficou poucas horas, certo? Da hora sexta à hora nona, do meio-dia até ali por volta das 3 horas da tarde. E eu pergunto, como que um sofrimento de 3 horas, vamos colocar assim, ou que fossem 30 horas,
como é que um sofrimento como aquele pode ser visto por Deus como o pagamento dos meus pecados, que seriam um sofrimento eterno? Como que 3 horas ali na cruz Jesus poderia receber a ira de Deus pela minha vida inteira? Como que aquelas 3 horas ali, aquele tempo ali na cruz, poderia ser visto por Deus como o suficiente para receber a ira, como Jesus poderia receber ali a ira de Deus por 7 bilhões de pessoas que vivem hoje no planeta? Uma criatura, ainda que fosse o maior dos anjos criados, não suportaria. Só Deus poderia fazer isso. E o que eu digo em resposta a essa pergunta é que Jesus Cristo ali, ele não sofreu extensivamente, ou seja, não é a extensão, a quantidade, o tamanho do tempo que Jesus ficou ali na cruz, mas Jesus sofreu intensivamente, a intensidade. É como se Deus pegasse essa ira eterna e condensasse ela naquele período e derramasse sobre Cristo. É por isso que o Salvador, ele precisa ser Deus e homem. Precisa ser homem, porque como homem, ele representa a humanidade e toda a criação. Um homem perfeito, que ao contrário de Adão, que viveu lá, foi criado perfeito, colocado num paraíso e desobedeceu, Jesus Cristo é um homem que foi criado, que nasceu por obra do Espírito Santo, nasceu perfeito, foi colocado num ambiente totalmente contaminado, mas mesmo assim ele permaneceu fiel, agradou o coração de Deus, e é por isso que Deus, o Pai, no batismo de Jesus, ele diz: esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Jesus, ele viveu uma vida santa e depois ele vai para a cruz. É o próprio Deus que vai para a cruz, e na cruz não é apenas o Filho, mas é o Deus triuno que sofre ali na cruz. Deus, isso é algo assim maravilhoso de você imaginar a grandeza do amor de Deus. Deus, ele vai à cruz, e na cruz Deus sofre o peso da nossa transgressão, do nosso pecado. Deus vai em Cristo Jesus na cruz, e na cruz Jesus, ele paga por nossos pecados. Então Jesus é o Deus homem que viveu uma vida santa, que morreu na cruz para pagar os nossos pecados e ressuscitou por nós. E ao morrer e ao ressuscitar, ele comprou a vida eterna que nos oferece gratuitamente. Presta bem atenção que esse é um ponto que, infelizmente, as pessoas têm olhado para ele como se fosse apenas uma coisa a mais. Eu me refiro à ressurreição. A ressurreição de Cristo, ela é o centro da nossa pregação. Se você ler o livro de Atos, você vai ver Paulo falando várias vezes que ele estava sendo perseguido e até mesmo condenado à morte ali por pregar a ressurreição. Ressurreição não é uma coisa qualquer, ressurreição é o centro, ao ponto de Paulo escrever: ora, se Jesus não ressuscitou, nós também não ressuscitaremos. Então, e se não existe ressurreição, a nossa fé é vã. O que significa? Se não existe ressurreição, fé, tudo isso não tem valor nenhum, e nós somos os mais infelizes de todos os homens. É o que Paulo escreve. É o que a Bíblia nos fala. Ressurreição, ela é a chave. É na ressurreição que nós vemos o poder de Deus. É na ressurreição que nós vemos Jesus Cristo
obtendo a sua vitória sobre o pecado e sobre esse inimigo terrível que é a morte. A morte foi vencida. Como alguém já disse no passado, a morte morreu na morte de Cristo. A morte foi crucificada junto com Cristo e Jesus ressuscitou dentre os mortos. E ao ressuscitar, Ele tem essa vitória sobre as trevas, sobre o pecado, sobre a própria morte. Ele comprou a vida eterna e Ele nos oferece a vida eterna gratuitamente. Isaías, capítulo 53, versículo 6, nos diz: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. O que significa isso? Leia depois, se você ainda não leu o capítulo 53 de Isaías, leia e você irá verificar uma descrição de Jesus, Jesus que foi moído pelas nossas transgressões, foi traspassado pelas nossas iniquidades. Diz o texto de Isaías, o castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Mas diz aqui no versículo 6, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Presta atenção. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Jesus, ele recebeu sobre si o peso do nosso pecado, da iniquidade, do mal, da injustiça de nós todos. E na cruz, Ele pagou, Ele comprou a vida eterna e Ele nos oferece gratuitamente. Ele nos oferece a vida eterna gratuitamente. E nós recebemos isso pela fé, como veremos na próxima aula. Então, a quarta verdade: Cristo. Jesus é Deus homem. Ele morreu na cruz para pagar os nossos pecados, ressuscitou dos mortos e comprou a vida eterna que nos oferece gratuitamente. Vamos ver agora a equipe do Kairos do Rei mostrando de uma forma muito criativa esta linda história que vai da criação, envolve a queda e vem a redenção, e graças a Jesus nós caminhamos para a consumação, esse dia que se aproxima, onde Deus completará a sua obra de restaurar e de redimir toda a sua criação.
acabamos de assistir, então, uma peça que nos fala a respeito da obra da criação, da queda, da redenção, e nos fala tudo isso usando o teatro. Sim, o teatro é uma ferramenta criativa e muito útil na divulgação e na pregação do Evangelho. Então fica aí esta sugestão. Nós vamos, e estamos fazendo isso, mas vamos apresentar várias outras sugestões e apresentações, exemplos, melhor dizendo. Vamos apresentar exemplos de como o teatro pode ser usado para divulgar essas verdades tão importantes. Vamos recapitular? São 5 verdades: a graça, o homem, Deus, Cristo, a fé. Graça, a vida eterna é um presente, não é comprada e nem merecida. O homem é pecador, ele não pode salvar-se a si mesmo. Deus é misericordioso, ele não quer punir ninguém, mas Deus é justo, precisa punir o pecado. Cristo é o Deus homem, que viveu uma vida santa, perfeita, morreu na cruz, e na cruz pagou pela vida eterna, pagou a nossa dívida, ressuscitou, comprou a vida eterna e nos dá a vida eterna gratuitamente. E na próxima aula nós veremos então que é pela fé que nós tomamos posse desta grande bênção. Que Deus abençoe e que no seu coração surja esse desejo grande de ser uma pessoa que viva esse estilo de vida, o estilo de vida da evangelização. Evangelizar é um estilo de vida, é algo que está no sangue, é algo que nós fazemos a todo momento, de todas as maneiras, seja numa rápida conversa, seja com uma peça teatral bem elaborada, seja usando algum recurso, como nós temos visto, mas a minha oração, o meu desejo é que o Espírito Santo esteja fazendo isso em nós e nos usando nesse processo maravilhoso por meio do qual Jesus Cristo está construindo a sua igreja. Que Deus te abençoe, te vejo na próxima aula.